Então eu queria que a gente falasse um pouco sobre ansiedade, né? Ansiedade em tempos de quarentena. Acho que basicamente é isso que todo mundo quer ouvir, todo mundo está compartilhando, são as inquietudes de todo mundo. E quando as pessoas me falam que eu tenho uma voz calma, um jeito calmo, isso não acontece do dia para a noite numa pessoa. Isso é um cultivo de tempo, de anos, é muito tempo de terapia que eu faço, que eu me submeto. O meu trabalho também me põe num outro ritmo psicológico que é diferente, talvez, de outros tipos de trabalho. Então, essa calma também não nasce do além, né? O que é essa ansiedade antes para eu poder depois passar pro específico da ansiedade numa quarentena ou num momento, num período de incerteza como esse que a gente está vivendo, né? Nesse sentido, a ansiedade, de modo geral, é uma antecipação, né? Uma antecipação de acontecimentos que se dá em muitas esferas dentro da gente. Normalmente as pessoas acham que a ansiedade é como se fosse um sentimento, né? Mas eu diria que a ansiedade é um descompasso emocional e que não é só um sentimento. A ansiedade, ela é como se fosse um fenômeno de múltiplas dimensões. Então, só para a gente entender. O primeiro fenômeno ele se dá no corpo físico. O segundo fenômeno se dá na esfera psíquica e uma terceira camada se dá na esfera relacional. Então, a gente tem 3 dimensões da ansiedade que a gente não pode deixar de levar em consideração quando a gente quer superar a ansiedade de modo geral. A gente sempre acha que a ansiedade é uma coisa que tem a ver com emocional só, né? Mas tem a ver com a maneira com que você se move no corpo, a maneira com que você se expressa corporalmente, o ritmo que você imprime na sua respiração, na sua comida, na maneira com que você dorme. Também tem esfera psicológica, que é o que você pensa, o que você sente, como você cultiva esse seu mundo interno. E numa terceira dimensão, uma questão relacional, ou seja, a maneira com que você atende ou não as expectativas, como você se impõe ou deixa que as pessoas se invadam a sua vida. Então, em última instância, ansiedade é esse fenômeno tridimensional, vamos colocar assim. Existem muitos outras dimensões da ansiedade. Mas se eu tivesse que reduzir a ansiedade a um quadro, a uma emoção basal, a uma emoção básica, eu diria que a ansiedade diz respeito a medo, né? E se a gente está falando de medo, é importante a gente entender o que é o medo e qual a importância dele na hora de a gente gerenciar as nossas emoções. O que é o medo? Eu sempre penso que tristeza, medo e raiva são emoções muito conectadas, vamos dizer assim. Por que conectadas? Porque é como se a tristeza fosse a emoção mais basal, vamos dizer assim, do nosso psiquismo em termos de emoções difíceis. A tristeza é a perda de algo significativo para mim. Então, quando eu perco a minha carteira, quando eu perco um objeto, uma chave, quando eu perco uma bolsa, quando eu perco um trabalho, quando eu perco uma amizade, quando eu perco um relacionamento. Então, tudo isso é uma perda, né?
uma perda de algo significativo que eu tenho. Então, a tristeza, ela tem esse caráter de derreter a gente, de deixar a gente meio que solitário, perdido em alguma medida, como se esvaziasse a gente. É uma emoção que pesa, é uma emoção que desce com a gente. Por isso que quando a gente fica triste, a gente fica com o rosto todo caído, né? Derrubado, vamos colocar assim. Quando a gente está falando sobre medo, é como se fosse uma emoção que visa impedir que a tristeza aconteça. Ou seja, o medo, ele é a antecipação de uma perda. O medo é uma antecipação da perda de algo valioso, de algo importante que eu tenho na minha vida. Então, quando vocês falam das ansiedades que vocês têm, em especial nesses tempos, né, de incerteza, vocês estão falando, na verdade, do medo de coisas que vocês têm como algo importante, como valor pessoal, como algo que vocês têm como algo querido, algo vital, algo essencial. E quando a gente está falando de uma epidemia, de uma doença, que a gente tem uma imprecisão a respeito dos sintomas dela, porque para cada pessoa aquilo se manifesta de um jeito diferente, e como a gente tem uma imprecisão a respeito de quem são as pessoas que vão ser afetadas por aquilo, e aí eu digo das pessoas mais diretamente ligadas a nós, mas mexe com a ideia da morte, aquilo mexe, né? Causa muita apreensão, causa muito medo. Por que o medo? Porque o medo é a emoção que se antecipa a uma perda. É como se eu já estivesse perdendo agora uma coisa que eu temo perder no futuro. É como se eu estivesse, em alguma medida, fazendo pequenas simulações emocionais dentro de mim, quase como se eu estivesse tentando me preparar ou me proteger daquilo que eu sinto que eu posso perder. Então eu diria que o medo, ele é uma emoção super importante e a gente não deve descartar o medo, e isso eu quero deixar muito claro, a gente não deve não sentir medo. Porque o medo, a tristeza, a raiva, a inveja, a insatisfação, são todas emoções que comunicam algo importante para a gente, né? Toda emoção, ela comunica algo importante e fundamental que esteja acontecendo dentro e entre nós, com as pessoas que a gente tem, né, à nossa volta. Então, quando vocês dizem eu tenho medo de perder o trabalho, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de perder a vida, eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo, esse medo ele está dizendo pra gente assim, ó, se o medo fosse uma pessoa, como uma pessoa meio que dizendo assim, oi, você vê como é importante para você a sua vida, vê como é importante para você o seu emprego, o seu trabalho, o seu sustento. Olha como isso é importante. Exatamente como luzes e um painel de controle. É como aqueles sinais que tem no carro, né, que eles ficam piscando e eles estão dizendo algo não vai bem no carro. E a gente precisa ouvir eles. Imagina se a gente não tivesse esse painel de controle do carro, obrigado pela metáfora, e a gente estivesse dirigindo e de repente acaba o combustível e o carro para. Seria catastrófico. Imagina se eu tivesse sem saber que o óleo tá sem não tem nada de óleo. Imagina se eu não tivesse esses comandos, né? essas sinalizações internas. Ou seja, uma pessoa sem emoções seria uma pessoa inviável. E aí eu quero lembrar de desfazer um mito que eu sempre desfaço, que é: não existe pessoa sem emoções.
não existe pessoa desmocionalizada. Essa palavra não existe, mas eu invento. Existem pessoas que se supõem serem frias, ou seja, pessoas que, na verdade, negam para si mesmas as emoções que elas têm, mas elas têm, elas estão ali. Para vocês terem uma ideia, estudos de neurociência demonstram que quando certas regiões do cérebro, e existem várias regiões do cérebro responsáveis pela vida emocional, né, porque é uma coisa complexa do ponto de vista cerebral, quando elas são danificadas, as pessoas não são funcionais. É como se você fosse num restaurante para poder comer um self-service, tivesse vários pratos ali e você fosse incapaz de tomar uma decisão. Então, uma pessoa que não tem acesso às emoções dela, ela é incapaz de desejar, de amar, de detestar, de ter preferências, de ter gostos e desgostos, e basicamente é de tudo isso que a gente é composto. Então aquelas pessoas que se acham frias e racionais, na verdade elas só são pessoas que estão negando as próprias emoções. Então, nesse sentido, o medo e toda e qualquer emoção, ela é importante para a nossa vida. Então, quando surge uma situação de incerteza, e agora a gente está lidando com uma incerteza coletiva, a gente fica muito apreensivo, porque é como se a gente estivesse dirigindo com uma grande neblina na nossa frente. E quando essa neblina surge na nossa frente, o que a gente costuma fazer? A gente dirige mais devagar. Então, o medo sinaliza a gente para seguir mais devagar. Por quê? Porque, de modo geral, a gente está no nosso modo maluco, né? A gente está no nosso modo fazedor, a gente está no nosso modo no piloto automático, vamos dizer assim. Quando vem aquela neblina, a gente dirige mais devagar. Quando vem aquela neblina, a gente vai olhando com mais cuidado, a gente vai, dirigindo ali com mais calma, porque a gente está sem o caminho na nossa frente. Então a gente tem que ser muito cuidadoso para dizer para que lado que a gente vai. Então, esse é o sentido do medo. Ele vai fazer com que você seja mais cuidadoso com as coisas que você tem. E a ansiedade é uma extrapolação do medo. O que quer dizer isso? A ansiedade é como se você tivesse desenvolvido o hábito de não querer passar por nenhuma perda e nenhuma apreensão emocional. Então, quando a gente pensa na ansiedade como uma coisa tridimensional, que é corpo, mente e relações, a gente está lidando com um fenômeno que não acontece do dia para a noite. Todas as pessoas que estão ansiosas de um jeito desproporcional agora, normalmente elas já vêm cultivando essa ansiedade no dia a dia. A maior parte das pessoas que não cultivam ansiedade, elas estão apreensivas, elas estão com medo, mas elas não estão enlouquecidas irracionalmente em relação às coisas. Elas estão com temores, elas estão dirigindo mais devagar, porque a neblina está na nossa frente. O grande problema, vamos dizer assim, dessa situação atual é que, diferente de qualquer outra que a gente já viveu, a gente não tem referências, a gente não tem precedentes, a gente não tem um parâmetro de comparação, porque o mundo nunca foi tão global, o mundo nunca foi tão conectado do ponto de vista econômico, humano, geográfico. Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer em termos de efeito cascata, né? Porque essa questão atual ela é apreensiva porque não é só uma epidemia de doença, que por si só já seria uma coisa
problemática. Mas essa epidemia ela vai causando efeitos psicológicos e sociais e econômicos que vai gerando um efeito cascata de forma complexa, né? Então, exatamente, a gente não tem parâmetro e não tem conhecimento total do real problema. Aí algumas pessoas pensam, bom, então a melhor forma de combater a ansiedade seria ter certeza do que está acontecendo? Não. Essa, aliás, é a pior forma que você pode lidar com a sua ansiedade. Lidar com a sua ansiedade, resolver, entre aspas, a sua ansiedade, não tem a ver com saber o que está acontecendo. Porque na maior parte das situações de incerteza na nossa vida, a gente não sabe o que está acontecendo. Na maior parte das vezes, a gente não tem como prever o próximo passo. Imagina que uma pessoa, que o chefe chega para você e fala assim, a gente precisa conversar. Quando você fala, nossa, a gente precisa conversar, o que precisa conversar? A gente começa a especular. Daí a gente pensa, se eu soubesse o que vai acontecer, eu ficaria calmo. Não é verdade, né? Tem uma coisa importante também que eu sempre digo, é que a nossa capacidade imaginativa, que é responsável por supostamente deixar a gente calmo, a nossa capacidade imaginativa é muito ruim de modo geral. Por quê? E nesse caso do corona também é muito ruim. Por quê? Quando a gente quer tentar se antecipar aos acontecimentos e a gente não consegue fazer isso, quando a gente não consegue se adiantar, porque, enfim, a gente não tem consciência, normalmente a gente faz uma imaginação muito linear, né? A gente faz uma imaginação meramente estatística. E quando a gente pensa que é uma linearidade estatística, principalmente quando a gente está falando de uma epidemia, então quando a gente olha o crescente do gráfico da China, da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Brasil, a gente tem basicamente uma estimativa em termos de doença e morte, né? Só que a gente não sabe como isso vai chegar na nossa vida, né? E por isso que isso se torna assustador. Então, quando a gente está falando de ter controle agora, não se trata de ter controle com informação. As informações são importantes, claro que elas são importantes, porque a gente diariamente vai sendo atualizado de novas percepções, de novos estudos, de novas deduções e conclusões. Então, conhecer é importante, mas a sobrecarga de informações que normalmente surgem num tom alarmista, essas são problemáticas, né? Então, quando a gente não consegue entender o que está acontecendo e a gente quer se antecipar cognitivamente, a nossa linha de raciocínio, ela basicamente vai para extremos que a gente cria um roteiro muito problemático, né? O que quer dizer isso? A gente pensa, bom, epidemia, doença, morte, problema econômico, caos social. Muito bem. Em tese, o cenário parece ficar desenhado. No entanto, a gente não consegue dimensionar qual é a nossa capacidade de adaptabilidade no meio do caminho, né? A gente não consegue entender como os seres humanos conseguem se readaptar de forma muito rápida em períodos de crise muito intensa. A gente só consegue ver uma curva linear de desgraça. E a gente se baseia nela. E quando a gente se baseia nela, a gente pensa, só vai dar errado, tudo vai dar errado, só pode dar errado, é catástrofe, é apocalipse, né? Mas, na verdade, a gente não consegue entender
quais são as subtramas que vão acontecendo por trás desses números. Ou seja, como as pessoas desenvolvem criatividade, novos conhecimentos, novas formas de relação, novas formas de trabalho, novas formas de organização social, novas formas de redistribuição de renda, né? A gente não sabe, na verdade, como a gente faz isso. Por quê? Porque no primeiro momento, a primeira coisa que a gente leva em consideração quando a gente está com medo é na tentativa de defender o quê? Lembra que eu falei? Defender aquilo que a gente entende como importante. E a primeira coisa que a gente entende como importante é o eu. Eu sou importante, eu quero pensar em mim, eu quero me defender, eu quero me proteger, eu quero acumular o máximo de coisas possíveis, né? Então, nessa hora, as pessoas começam a ter pensamentos irracionais, elas começam a ter todo tipo de pensamento catastrófico, e para defenderem a si mesmas, elas ficam agoniadas, elas ficam enlouquecidas, elas ficam trancadas num tipo de pensamento não criativo. Porque o medo, ele tem 3 alternativas, né? Ele tem a fuga, então eu saio correndo, né? Eu quero me esconder em casa, e isso é super importante, né? Agora, quem pode estar em casa, fique em casa. Outra reação é a paralisia, né? Os animais se paralisam para não serem pegos pela morte. Talvez aí entre as pessoas que fiquem em estado de negação, vamos dizer assim. E um terceiro é lutar, brigar, né? Então elas vão brigar, elas vão ficar armadas, elas vão ficar violentas, né? Então esse é um terceiro elemento. Veja, nenhuma dessas 3 reações tem um elemento criativo e conectivo. As pessoas não se conectam, porque o medo é uma emoção que visa o afastamento, né? Então eu quero me afastar, eu quero me proteger, logo eu não estou mais me conectando com as pessoas. E aí você vai pensar, Fred, como me conectar com a situação se eu não posso ficar perto das pessoas que eu amo, né? Eu tenho que ficar em quarentena, eu tenho que ficar fechado em casa. Para nossa sorte, a tecnologia ela vem nos salvar nesse sentido. Então as pessoas conseguem conversar com as outras, mandar mensagens, conseguem se falar. E depois de uma primeira onda, onde todo mundo começa a ficar com medo, a gente precisa começar a criar uma segunda onda de sobreposição emocional, que eu acho que é um pouco dessa proposta aqui que eu quero fazer. Eu fiz umas anotações aqui que eu queria compartilhar com vocês antes da gente começar as perguntas e respostas. Quero falar bem rápido porque eu quero que vocês também perguntem o máximo possível. Então eu já falei uma das coisas, né? Esse conteúdo até que eu estou colocando aqui, ele está disponível no Fredflix, que é o fredflix.com.br, que são os cursos online e tudo mais, mas agora eu quero disponibilizar para vocês poderem ter acesso a esse tipo de informação. Coisa número 1, olhar o todo, né? Então, olhar o todo quer dizer olhar para as nossas necessidades, olhar para a necessidade dos outros, olhar para o mundo, mas não só a partir do âmbito negativo do que está acontecendo. Olhar o todo em todas as dimensões. Olhar o nosso corpo, ver se a gente está respirando direito, se a gente está comendo direito, se a gente está dormindo direito. E isso é uma coisa bem paradoxal. A maior parte das pessoas está com tanto medo, com tanta ansiedade, que não conseguem dormir bem. E a coisa que elas mais precisam é dormir bem. Então, para você manter a sua saúde, você precisa estar relaxado o suficiente para dormir. Então, do mesmo jeito que uma pessoa... Você precisa se acalmar para ficar bem, né? Então, isso é olhar o todo. Primeira coisa. Segunda coisa, você precisa manter a sua presença. O que é manter a sua presença? Manter a sua presença aqui, agora, né?
Então me perguntaram, Fred, como é que é passar 24 horas com uma criança pequena? Estando presente. As crianças demandam da gente um tipo de atenção, as pequenas em especial, mas todas, né, demandam um tipo de atenção que é o tempo todo, né? Prestando atenção, lidando. Hoje, por exemplo, eu fiz uma grande saga aqui com a Nina, né? Então a gente passou a manhã e a tarde toda fazendo uma grande brincadeira. A gente começou primeiro confeccionando. A gente ia ter um grande baile de príncipes e princesas e de personagens aqui em casa. E a gente começou a. Primeiro a gente cortou o papel, pintou os convites. A gente foi entregar os convites para cada um dos personagens aqui dentro de casa. Depois a gente voltou, foi no supermercado que a gente fez aqui com os brinquedinhos de comida, comprou, pagou. Depois a gente preparou o piquenique, colocou a roda. Depois a gente montou quebra-cabeça, porque a gente ia dar de presente para os príncipes e para as princesas o quebra-cabeça. Depois a gente foi trazer os príncipes e as princesas. A gente montou uma fortaleza com um quadradinho. Isso tudo demorou horas e horas e horas e horas, né? Depois a gente teve o baile no final, a gente dançou, colocou música, fez uma zoeira. Depois a gente jantou junto, a gente cozinhou junto com ela, foi fazer as coisas. Enfim, a gente foi fazendo a coisa. O que é isso? Presença. Você está presente. Se você está aqui na sua cabeça, maluco, pensando, você não está presente, né? Então você precisa estar conectado com as coisas, com o que está acontecendo, conversando com as pessoas, mantendo presença. Quanto mais você ficar aqui, quanto mais você ficar aqui no ouvido, mais maluco você vai ficando. Agora, quando você fica presente, você precisa cuidar das coisas. Quem está dentro de casa sabe disso, né? A gente começa uma tarefa, a gente já está terminando outra, né? Então, logo cedo, antes meio que da Nina acordar, eu estava cuidando da roupa, pondo para lavar, fazendo as coisas, preparando comida, lavando coisa, lavando louça, deixando a coisa pré-preparada para fazer almoço, enfim. Quando você termina, você também já está... A Nina agora tá dormindo, você vai tendo que limpar as coisas do final das contas, tudo que está fazendo. Ou seja, presença. Quanto mais presença e menos noticiário maluco, melhor. Noticiário, você deixa para 6 horas da tarde. 6 horas da tarde é bom. Porque é nem no começo do dia para não azedar o seu dia e também não é nem no fim do dia para te deixar agitado antes de dormir. 6 horas da tarde, se atualiza do que está acontecendo, lê uma ou duas fontes, nada mais que isso. O mais importante você está fazendo, lavando a mão, ficando em casa, sem paranoia maluca. Presença. Terceira coisa, conexão. Se conecte com as pessoas. Isso quer dizer, converse sobre várias coisas. Agora é tempo de matar conversa, né? Tem uma caixinha que eu gosto, essas caixinhas que vendem em livraria, que tem várias perguntas. Tem uma caixinha também que até a Carolina Nalon tem, que chama Conversadeiro, eu lembro que eu comprei. Agora é o momento de você tirar essas caixinhas e começar a brincar de fazer pergunta para as pessoas, matar a conversa fora, falar de falar de coisas aleatórias, porque senão você vai ficar maluco, conjecturando coisas, também vai ficar perturbado. Conecte com as pessoas, converse sobre outras coisas mais além de coronavírus, já que você pode estar, é um privilégio estar em casa, né, nesses tempos. Quarta coisa, confiança. Confiança é diferente de fé. A fé é a esperança de que as coisas vão dar certo. A confiança é... Vamos lá. Voltou? Acho que foi a internet. Deu uma travada.
Voltou. Tá bom. Então, confiança não é a certeza de que as coisas vão ficar bem. A confiança é a garantia de que, seja lá o que venha acontecer, eu estarei lá para enfrentar. Essa é a melhor garantia que a gente pode se dar. A melhor garantia que eu posso me dar é saber que eu estarei lá para enfrentar, seja lá o que eu tenha que enfrentar. A gente já não enfrentou um monte de coisas difíceis, complicadas, horrorosas, traumáticas, dolorosas, e a gente não foi enfrentar elas. A gente não foi para cima delas. A gente não lidou com elas. Mal, porcamente, pode ser, mas a gente enfrentou elas, né? Então, a gente lidou com elas. Acho que uma quinta coisa aqui que eu queria falar é irreverência, né? Um pouco de bom humor, um pouco de, né, brasileiro bom nesse sentido, para aliviar a tensão, para poder, né, descarregar um pouco a tensão. Isso é importante nesse sentido. Brincar e rir um pouco consigo mesmo, isso é importante. Sexto ponto, vulnerabilidades. Aceite as suas vulnerabilidades. Não fique brigando com as suas emoções. Não fique brigando consigo mesmo. E sim, eu sei que é complicado não falar do coronavírus, mas você não precisa falar do coronavírus apavorando as pessoas. Oriente amorosamente. Oriente com afeto, oriente com cuidado, oriente com amor. Não oriente dramatizando, criando loucura na cabeça dos outros. Diga, é sério, é importante, é perigoso, você precisa se cuidar, mas sem loucura, né? E para isso você tem que aceitar a sua vulnerabilidade, que tem horas que você vai ficar frágil, tem horas que você vai ficar meio triste, tem horas que você vai ficar meio perturbado, e isso vai fazer com que você possa pedir ajuda, que você possa lidar com as coisas, que você possa conversar. Porque se você não estiver lidando com a sua vulnerabilidade, se você estiver fortona, você vai cair em algum momento, porque ninguém consegue ficar forte o tempo todo, né? A gente vai oscilar em alguns momentos. Então, admitir sua vulnerabilidade, seus limites, é importante. Você não é invencível, você pode adoecer, não importa, né, nesse sentido. E uma última coisa, assim, aceite que você não sabe, aceite a ignorância, aceite o desconhecido, sem brigar com a circunstância, né? Então, acho que esses são os 7 pontos. Retomando, olhar o todo, presença, conexão, confiança, irreverência, vulnerabilidade e uma ignorância positiva. Lide com isso. Agora vamos às perguntas, porque temos 20 minutos ainda de live. Vamos aproveitar ao máximo possível. Vamos lá. Eu vou tentar responder o máximo que eu puder. Minha filha adolescente, como fazer entender a gravidade desse momento sem sair de casa? Ela precisa entender que agora não se trata de quem vai morrer ou quem não vai morrer, quem vai adoecer, quem não vai adoecer. Agora a questão é que todo mundo pode estar potencialmente já com a doença. Eu não descarto que eu esteja doente, que alguém esteja doente que eu conheço. Então, eu prefiro contar com o fato de que talvez o vírus esteja circulando dentro de mim e eu preciso cuidar dos outros. Os adolescentes normalmente estão numa fase mais de negação, são mais egocêntricos, mas é importante que eles entendam o papel e a função social deles. E sim, é difícil, né? Eu moro na Espanha, é muito difícil manter a calma quando se vê mais de 300 mortos em um só dia. Provavelmente essas coisas vão acontecer aqui no Brasil, né? A epidemia ela vai atingir um pico nos próximos dias, né? E daqui a pouco é possível que a quantidade de gente morrendo seja muito maior. O X da questão é que, se você só sentir medo, você se desconecta das pessoas. E se você se desconectar das pessoas, você fica preso no seu medo. E se você fica preso no seu medo,
você vai ficar incapaz de ajudar. E nessa hora a gente vai dividir o mundo em duas pessoas. A Ana Cláudia Quintana falou isso, eu achei muito interessante, que é uma médica querida, né? Ela falou assim, ou você vai ser a pessoa que ajuda, ou você vai ser a pessoa que atrapalha. Não seja a pessoa que atrapalha, seja a pessoa que ajuda. Se você ajudar as outras pessoas, eu tenho certeza que o seu medo vai diminuir. Se você ficar preocupado com você, você vai atrapalhar as pessoas porque o seu medo vai deixar você perturbado.